Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem morre baleado no bairro do Maranguape 2. Motorista de aplicativo assassinado a bala na ilha de Itamaracá. Ex-presidiário assassinado a tiros na Sapucaia de Olinda. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 21 de janeiro de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado, foram registrados 8 assassinatos. 5 crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 199 assassinatos. Motorista de aplicativo está desaparecido e a família fazendo apelo. A notícia com a repórter Suelen Brainer. O motorista de aplicativo Felipe da Silva Santos, de 36 anos, que também trabalha com aluguel de imóveis, desapareceu na última quinta-feira de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Parentes contaram que ele recebeu uma ligação para ir à praia com amigos. Antes disso, pararam em um mercadinho. Neste momento, 2 homens abordaram a vítima e levaram o rapaz amarrado. Tudo foi filmado. Um dos suspeitos ainda levou o aparelho de DVR do mercado. Dona Edna Maria, mãe de Felipe, pede ajuda para encontrar o filho. Pelo amor de Deus, minha gente, dê um sinal do meu filho. Ou ele morto, vivo. Se ele estiver morto, a gente vai enterrar. Mas, portanto, para não deixar ele assim jogado, pelo amor de Deus, acho que ele para mim era um filho muito bom. Para todo mundo, ele não era mau filho para mim, de jeito nenhum. Ele era um filho muito bom para mim, tinha o maior cuidado de mim. O que a senhora acha que pode ter acontecido? Eu só penso que meu filho está morto. E teria algum motivo, dona Edna, que a senhora passa a pensar por que queriam fazer isso com seu filho? Sei não, minha filha. Sei não, que ele mora aqui, eu moro lá. Sei não, quando eu ligava para ele, o Felipe, ele, oi, manhã. E aí, Felipe? Ele, oi, manhã, tá tudo bem, manhã, se aperrei não, manhã, só isso. Antes de desaparecer, o motorista de aplicativo pediu para a mãe orar por ele. Manhã, a senhora tem que orar, sabe o que é orar? Orar por mim. Orar, não é com pensamento negativo, não. Eu não sei por que esse é um pensamento negativo. Eu vivo roubando, eu vivo matando. Eu não vivo. Eu vivo trabalhando e vivendo meu dia a dia para sustentar minha família, amanhã. Entendeu? Eu também estou com os pensamentos ruins também aí, de morte, mas eu estou orando para Deus tirar isso da minha cabeça. Cláudia Maria, irmã do desaparecido, procurou a delegacia do Cabo para pedir ajuda, mas denuncia que nada foi feito. A gente quer que se põe, vai e mata. Pronto, se aconteceu já a fatalidade, a gente só quer o corpo como ser humano, quer e tem o direito. E a polícia até então não fala de nada. O que vai ser feito? Nada. Suelen Brainer para o Bandeira 2. Danilo José da Silva, jovem com 19 anos, residente na Avenida Miguel Pereira Neto, na cidade de Cupira, no agreste do estado, foi assassinado com tiros de pistola 380 em um beco da Rua Derbal Jurema ou Rua Gonçalves Dias, lá em Cupira. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Mais uma mulher assassinada. Daniele Salustiano do Nascimento tinha 30 anos. Ela foi morta com disparos de arma de fogo na própria residência, na Rua Guilhermando de Barros Carvalho, no bairro da Boa Vista, em Goiânia. Elementos em um carro Renault Kwid branco de placa QYX 1A18. Esse carro, inclusive, tinha sido roubado, e daí esses caras chegaram lá na frente da casa da mulher. Um dos criminosos desceu do veículo e entrou na casa. Esse cara com a camisa vermelha, esse cara cometeu o crime, que foi inclusive filmado por câmeras de seguranças instaladas próximo ao local do crime. Há uma suspeita que, segundo a polícia, uma mulher que tinha entrado momentos antes lá na casa, Luana Paula da Conceição. Essa mulher está sendo investigada como envolvida na morte da Daniele Salustiano do Nascimento, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
João de Lira, um idoso de 62 anos de idade, residente na rua Manuel José da Silva, em Salgueiro. Ele foi baleado pertinho da residência dele por elementos desconhecidos, sendo levado para o hospital local, onde ele foi em seguida removido aqui para Recife, para o HR, mas ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Marinaldo Clemente da Silva, de 26 anos de idade, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Avenida San Marino, no bairro São João das Coças, em Caruaru, no agreste do estado, por elementos ocupantes de um carro Gol escuro de placa não fornecida, levado para o Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. Marinaldo Clemente da Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Adriano Vicente da Silva, de 37 anos, residente na rua Cássio Coutinho Neves, em Timbaúba. Ele trafegava numa motocicleta preta de placa PFM 1373 e, ao passar pela Vila Cruangi, no engenho Nova Sintra, lá em Timbaúba, ele foi emboscado e assassinado a bala por elementos até então desconhecidos. O corpo de Adriano Vicente da Silva foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. O idoso Manuel Pedro da Silva, de 85 anos de idade, homem aposentado, residente na rua José Paulo da Silva, no bairro Encruzilhada de São João, em Bezerros. Ele foi atropelado na rua José Francisco de Assis, à margem da BR-232, lá em Encruzilhada de São João, por um veículo não identificado, levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. O idoso Manuel Pedro da Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele tinha ido fazer as compras e, ao atravessar a BR, acabou sendo atropelado e morto. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Guilherme da Hora do Nascimento, jovem com 21 anos, residente na rua Rio Formoso, no bairro da Vista Alegre, em Jaboatão dos Guararapes. Ele morreu em um acidente na Avenida Imperador Dom Pedro I, no bairro Santo Antônio, área central do Recife. Esse acidente falamos ontem, inclusive, no Bandeira 2. Ele estava numa motocicleta branca de placa PDH 1D93, quando foi atingido violentamente por um carro Onix preto de placa QYH 5J20. O Guilherme da Hora do Nascimento morreu na hora e o corpo dele foi encaminhado ao IML. Joaquim Mauro da Silva, de 65 anos de idade, residente na rua 15 de novembro, em Araripina. Ele morreu no hospital local onde havia sido levado, vítima de um acidente automobilístico. Um traficante de apenas 18 anos de idade foi preso. Um adolescente de 17 anos apreendido com drogas no bairro Petrópolis, em Garanhuns, no agreste do estado. Com a dupla foram apreendidos dinheiro, maconha e também crack. E na hora da abordagem, o adolescente jogou a bolsa com os entorpecentes no telhado da casa dele, mas a polícia localizou o bagulho e a dupla foi encaminhada à delegacia. Agradecendo a audiência da rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal. Os seguranças de Júnior Cabeção, Robinho e Sérgio estão lá na quarta etapa do Rio Doce. O comissário Claudionor Senonô e Dona Estela também na quarta etapa do Rio Doce. Paulo Brinquedo do CSU também na quarta etapa do Rio Doce. Neto Brasil, Bilina e Andréia lá no Alto do Mandu. O comissário Roberto Jorge está no bairro do Jardim, São Paulo. Seu Lima, a esposa Regina, no Jardim Primavera, em Camaragibe. Geraldo Carneiro e a esposa Bina do Caldinho, todos ligados com a gente. E os sobrinhos de Lima, os irmãos Aldevir, Aldemir do Emope e Santos, que trabalham no Caldinho do Neném, no Largo do Afonso, em Águas Compridas, Claudinha do Feiteiro, Léo da Banca do Bicho e o nosso amigo, o Gabriel Divulgador. Os vigilantes do Shopping Center Recife, Bill, Jamerson e Jeremias, são amigos de Tony da Guabiraba. Nido Mecânico e o pai dele, Nado, estão lá na Bomba do Metério. Os amiguinhos da gente, Caju e Castanha, também estão sintonizados aqui na Jornal. Em Águas Compridas, estão lá Zé do Sal e o amigo Biá da rede de supermercados, todos ligados com a gente. Na Rua Frei Casimiro, em Santo Amaro, Juninho da Água Mineral e também do Depósito. O estivador Marcos Bola está se recuperando aí de uma cirurgia. E os filhos do Marcos, o Marquinhos e Brunão das Costelas e dos Lanches. Dido é o Maricuta. Ele comanda jogos de bozó, baralho e dominó
lá na praça, em frente à entrada de Nova Descoberta. Nelson Barros está no Maranguape 2 Paulista. Tiago e Marconi estão no estacionamento Dois Irmãos, na Avenida Rio Capibaribe. Olha, minha gente, um cadeirante, isso mesmo, um rapaz portador de deficiência física foi assaltado. Ele estava próximo a um motel, queria fazer por lá por perto, ninguém sabe. A verdade é que ele estava sozinho e parou o carro dele, um Cobalt prata de placa PA 1866, margem da BR 423, bem pertinho ao acesso de Águas Belas, quando de repente ele foi surpreendido por um só elemento armado. Mesmo alegando ter dificuldade de se locomover, o assaltante apontou um revólver para a cabeça dele e o ameaçou de morte. Coitado. Cadeirante, ele desceu do carro, saiu com a cadeira para pedir ajuda. Ele conseguiu, inclusive, o apoio de alguém que o levou até a delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência. E o carro dele, a gente repete, o carro do cadeirante é um Cobalt prata de placa PA 1866. Um homem condenado por estupro de vulnerável e tentativa de homicídio foi preso por força de um mandado de prisão na aldeia Funiú, município de Águas Belas, no agreste do estado. Ele foi levado para a delegacia, onde foi adotadas as medidas cabíveis, e depois ele foi recolhido ao sistema prisional. Uma bicicleta foi roubada de uma residência na Avenida da Bandeira, no bairro Senzala, em Carpina. É isso mesmo, o ladrãozinho pulou o muro da casa e quando voltou da mesma forma, pulando o muro já com a bike, né? A bike pendurada nas costas. A polícia está investigando o caso. Jovem morre baleado no bairro do Maranguape 2. Motorista de aplicativo assassinado a bala na ilha de Itamaracá. Ex-presidiário assassinado a tiros na Sapucaia de Olinda. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. É o seguinte, minha gente, a radiofonia pernambucana está de luto. É que faleceu um radialista e ex-vereador, o Antônio Senildo da Silva. Ele tinha 67 anos, foi idealizador da Rádio Jucati FM. O velório começará hoje, daqui a pouquinho, na Câmara de Vereadores da Jucati, e o sepultamento será amanhã. Nossos sentimentos à família do radialista Senildo Silva. E para variar, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de futebol. Tem gente aniversariando hoje. Não, mas vamos logo falar de futebol. É que amanhã haverá um jogo entre as equipes dos Maranguapes 1 e 2 em Paulista. Será no campo do Maranguape 1, com a participação de Souza, que é presidente do Sindicato dos Vigilantes, e Elias, o Mussa, jogador e embaixador dos Vigilantes, lotado no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Partida de futebol amanhã entre as seleções de Paulista e Camaragibe será na Arena Ademir Cunha, em Paulista, e os responsáveis Dodinha, Adriano, João Batista, Cícero e também Elias Maciel. O comissário amigo da gente, Josiel Gomes, o Ziel, ele é presidente do time do Cruel, que amanhã jogará a partir das 9h30 contra o Confiança. É a decisão do Campeonato dos Quarentões, lá no campo do União, na Macaxeira. O delegado Alau Molino, conhecido Amarelinho, estará presente. Ziel agradece a todos os colaboradores. Também vai estar por lá Nino Guaracheiro vendendo seus picolés. José Augusto Chagas da Silva estava em um campo de futebol no bairro César Augusto, em Timbaúba, quando foi baleado nas costas por 2 elementos desconhecidos. Levado para a unidade de pronto atendimento à UPA local, José Augusto Chagas da Silva foi removido aqui para Recife para a emergência do Hospital Getúlio Vargas. Uma mulher de 38 anos de idade foi baleada em casa na rua Josino Vilela, em Bom Conselho, no agreste do estado. Um só elemento invadiu a residência e meteu bala nessa mulher, que foi levada inicialmente para o hospital local e depois removida para o Regional Dom Moura, em Garanhuns.
Agradecendo mais gente ligada aqui na Jornal, a turma no edifício Igaraçu. No início da Dantas Barreto, Moreira Moda, os funcionários, Zé do Óculos, Heriberto do Ouro e também o Sargento Léo do Caldinho, é o Boteco do Léo. No Mercado Público, em Camaragibe, Paulo do Miúdo, Cecinha da Carne, Paulo do Queijo e Sandro do Miúdo com a esposa Lego, o filho Alexandre e o sobrinho Jean. No Mercado Público, em Nova Descoberta, Mr. Nelson, a esposa Ninha e os filhos, professor Neferson e Nádia da loja Bem Sensual. Marconi está lá na Eletro Souza, na Rua do Pombal, em Santo Amaro, ligado com a gente. O comerciante Ilmar está lá no cemitério de Paulista, e no Mercado Público em Paraty estão lá Valdo Miúdo e Didi da Carne de Sol. Na Orla do Janga, ligados com a gente estão Ginquele do Brinquedo Inflável e Vicente do Bar do Caranguejo, é o nosso bar. Walter Taxista está lá em Camaragibe. Os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira, como também o motorista Fred. O Vanvan e o MC Guela estão em Santa Maria e o Saulo Holanda em Olinda. O personal trainer e professor de educação física Birubiru, que por sinal ele exibirá no próximo dia 4 de fevereiro, a partir do meio-dia, o bloco carnavalesco Bebê Funcional na Orla do Janga, com a presença da cantora Gerlane Gel, cantando e animando toda a rapaziada. Olha, minha gente, pela segunda vez um comerciante foi assaltado no próprio estabelecimento, localizado na Rua Santa Quitéria, na Coab 1, em Garanhuns. Isso mesmo, dessa vez os criminosos abarraram o cidadão com fios e deram uns tapas nele, e a vítima foi praticamente torturada fisicamente e psicologicamente. Ele novamente procurou a polícia para ver se toma um jeito. E agora, Vanildo, vamos falar sim dos aniversariantes de hoje, sábado. Maurício está aniversariando hoje, inclusive a nossa Natália Ribeiro já falou aí do aniversário do Maurício. Érica trabalha como chefe de cozinha no Hospital Agamenon Magalhães. Érica está completando 42 anos de idade e a festa será amanhã em Afogados, com a participação de toda a família, né? A mãe dela, Leia, o filho Matheus, a irmã dela, Tatiane, e também papi, né? É o Carlos Mesmaqueiro do Hospital da Restauração. Paulinho, bola cheia, também está aniversariando, e haverá inclusive um jogo entre os ex-jogadores. Será esse jogo no Clube da Sudene a partir das 8h30, será hoje a festa de aniversário, e esse jogo com a participação inclusive de ex-jogadores de futebol, Cid Clay, ex-Náutico, Gonçalves, Ramos, Betuca, né? E também Tadeu Taxista. O centroavante goleador do Independente da Campina do Barreto também está aniversariando, é o irmão Eudes. O irmão Eudes é centroavante e goleador do Independente da Campina do Barreto. O presidente Guga e todos da diretoria, inclusive Tola, Jó, Vado, Sargento Léo, João Cuscuz e até o Gandula Davi Calça Comprida, vão organizar uma festa lá com toda a rapaziada no campo da Campina do Barreto. E quem também vai participar é o Sargento Nascimento, o doido da Campina do Barreto, também conhecido como Muganga. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira, estão aniversariando hoje os sargentos Lucas Roberto Barbosa, Abraão Marques dos Santos e Hélio de Siqueira Lira, a pensionista Sônia Geralda Galindo e também o estagiário Tiago Alódio Rodrigues Silva. Um jovem sofreu um acidente, isso mesmo, um jovem sofreu um acidente, foi na PR-90 no bairro São José, em Carpina. Lucas Eliel Mendes da Silva, de 28 anos de idade, ele sofreu um ferimento na perna nesse acidente, foi socorrido na unidade mista lá de Carpina e removido para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 8 assassinatos, isso mesmo, foram 8 homicídios. 5 dos crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 199 homicídios, 199 assassinatos. Agradecendo também os amigos na SDS ligados com a gente, Francisco e Brasil. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico,
em Olinda, sempre ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão lá em Igaraçu, Paulo de Tarso e toda a nova diretoria do SEAS, inclusive também o segurança Eziel, toda a turma sintonizada com a gente na Jornal, Carla do Bar na UR4 e Messinho, do presidente do time do Bangu no Ibura, e também Givaldo Governador, todos ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. A polícia militar foi acionada para um local onde estava havendo disparos de arma de fogo na Rua da Compesa, no distrito de Sirigi, em São Vicente Ferreira, no agreste do estado. Os praças foram lá na residência do suspeito, José Ivanildo Pereira da Costa, conhecido como Bandidão. Bandidão, mas esse tal de bandidão não estava lá, tinha ido trabalhar. A esposa dele autorizou a entrada do efetivo, que localizou uma espingarda lá na casa dele com 16 munições, e todo o material foi encaminhado à delegacia em Nazaré da Mata. Jovem morre baleado no bairro do Maranguape 2. Um jovem sem nenhum documento de identificação morreu baleado ontem por volta das 7h30 da noite, na rua 70, no bairro do Maranguape 2 Paulista. Crime de autoria e motivos também desconhecidos. Uma equipe do DHPP, sob o comando da delegada Euricélia Nogueira, esteve no local fazendo os primeiros trabalhos de investigação. O corpo do rapaz, ainda não identificado, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um adolescente foi apreendido na rua Floriano Peixoto, em Vicência, após ter furtado 8 maços de cigarros do bar do UNEM, onde ele teria arrombado. Ele arrombou o bar, foi lá e roubou esses maços de cigarro, evidentemente, para vender. Se fosse droga, era para usar, mas foi cigarro comum, e aí ele, evidentemente, vai vender. O material já foi, inclusive, recuperado, e o menor foi encaminhado à delegacia em Nazaré da Mata. No estacionamento do supermercado Gonzagão, na rua José de Ramos, bairro São Sebastião, em Carpina, uma caminhonete Amarok estava saindo de marcha ré, quando foi atingida na traseira por uma motocicleta que ficou danificada. O motoqueiro ficou machucado e foi socorrido foi para a unidade mista Assis Chateaubriand, lá mesmo na cidade de Carpina. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Motorista de aplicativo assassinado a bala na ilha de Itamaracá. Tiago Henrique Pereira da Silva, com 31 anos de idade, motorista de aplicativo. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Serra, no bairro de Pilar, na ilha de Itamaracá. Crime de autoria e motivos ainda desconhecidos. O corpo do motorista de Uber, Tiago Henrique Pereira da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Ex-presidiário assassinado a tiros na Sapucaia de Olinda. A notícia com o repórter Valdisson Balbino. Dezenas de curiosos acompanharam o trabalho da perícia criminal realizada para apurar as circunstâncias da morte de Alexandro Sandoli Bezerra Luiz, de 43 anos. O crime foi na Rua da Mata, em Sapucaia, Olinda. Policiais militares do 1º Batalhão isolaram a área. Parentes da vítima estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. Testemunhas contaram à polícia que a vítima foi surpreendida por 2 homens que estavam em um carro. Um deles, armado, desceu e efetuou vários tiros. Pelo menos 8 atingiram o homem. O perito Bertson Fernando falou sobre os primeiros levantamentos do crime. Nós podemos testificar aqui que a vítima ela foi surpreendida pelos agressores e foi lesionada por disparo de arma de fogo, principalmente na cabeça. Uma equipe da Força Tarefa do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, também esteve no local. Segundo o delegado Victor Leite, a vítima já foi presa 2 vezes por homicídio. Essa é uma das linhas de investigação do assassinato. A vítima já havia cumprido pena por 2 homicídios
que estava solto desde 2013. Então isso pode ter algum tipo de ligação com esse homicídio. Os parentes falam se ele tem envolvimento com o tráfico de drogas, além dos homicídios, né, que ele teve 2 passagens. Não, a família alega que desde quando ele saiu em liberdade, em 2013, que ele só passava o tempo consumindo bebidas alcoólicas, não trabalhava, mas também não tinha nenhum tipo de envolvimento com atividade criminal. Valtson Balbino para o Bandeira 2. O fato policial verdade que continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.